Bom, então por padrão eu falei que o article é block, é só ver, não vai mudar nada, tudo bem? Mas se eu coloco inline, o que vai acontecer com ele? Um fica ao lado do outro, dá até para eu poder ajustar aqui, porque tá meio que esquisito. Beleza, um fica ao lado do outro, uma caixa fica ao lado da outra. Então, block inline tem a ver com o comportamento exterior das caixas. O que tem dentro delas não mudou nada, porque eu estou mexendo só nessa caixa article. Não estou mexendo nos filhos dela, nesses spam, mas eu deixei eles aí, porque daqui a pouquinho eu vou mexer neles. Fala Dev, beleza? Que bom te ver aqui nesse episódio do Root do inglês raiz, a base de tudo, começo de tudo, aqui onde nós trazemos informações iniciais aí para você que precisa melhorar suas bases na programação web, como HTML, CSS, JavaScript, Node, Backend, SQL, enfim, vai estar tanto eu aqui quanto a Jaque também. Esse vídeo sai junto, né, com o vídeo da Jaque, que tratamos dos assuntos bases, root, raiz, o início de tudo. Gente, ó, se você quer um tema especial aqui, alguma coisa para poder te elucidar, para poder te ajudar, deixa nos comentários e deixa seu like para mostrar que você gosta do nosso trabalho e tá curtindo o que a gente tá fazendo por aqui. Hoje eu vim trazer um assunto bem pertinente para quem quem tá começando no CSS, precisa de mais clareza sobre o assunto de displays, tá? Tem bastante gente que às vezes ainda bate cabeça com isso, normal, às vezes eu também bato cabeça com isso, tá? Porque é natural, tem coisas aqui que vão fazer mais sentido ainda conforme a gente vai aplicando bastante durante o passar do tempo nos códigos. Então vamos entender lá. O que são o display? Display, então, é uma propriedade CSS, né, que tem vários valores aqui, como você pode ver. Dependendo do valor, ele vai mudar o comportamento do elemento CSS, do elemento HTML. Vamos entender um pouquinho só, tá, por cima, dividindo em duas partes, olha que legal, fora e dentro da caixa. O que eu quero dizer? Nós temos o display block e o inline, eles são relativos a fora da caixa. Ou seja, eu tenho um elemento HTML aqui, a gente sempre que a gente puder, a gente imagina elementos como caixas. Isso é uma ideia do Box Model vindo do CSS. Detalhe, tem um vídeo completíssimo aqui no canal da Rocket, onde eu falo sobre Box Model do CSS, para você entender propriedades específicas do Box Model, tudo bem? Então olha só, elemento, se a gente olhá-lo como uma caixa, a gente pode ter um elemento na página, ao colocar um outro elemento que é block, olha que legal, ele vai ficar um abaixo do outro, tudo bem? Se eu coloco o próximo elemento, esse aqui sendo um elemento inline, o próximo elemento vai ser inline também, tá? Ele fica ao lado da caixa em linha, tá? Se esse primeiro elemento aqui for inline, esse segundo block, o block vem para baixo, porque o block ele tem umas coisas específicas que eu já vou mostrar para você. O que eu quero dizer é que quando tratamos das caixas block e inline, nós estamos falando do assunto fora da caixa. Qual que é o comportamento de uma caixa em relação a outra caixa, ao relacionamento de uma caixa com outra caixa. Quando falamos de flex e grid, nós estamos falando de uma caixa que tem elementos dentro, ok? Elementos flex dentro. Ou uma caixa que tem elementos grid dentro. Vou botar assim, tá? Ou uma caixa que tem elementos grid dentro. É disso que nós estamos falando. Então, flex e grid é dentro da caixa. Como que são os elementos que estão dentro de outro elemento? É isso. Block inline, como que é um elemento em relação ao elemento irmão, ao elemento do lado, tá bom? É isso que definimos. Bom, vamos dar bem pouquinho de teoria para a gente poder ir direto no código, tá? Que é o código que vai mostrar tudo isso para você. Vamos primeiro entender o inline e o block, ok? Esses dois aqui são importantíssimos. Inline, como eu falei, olha aqui, o inline, ele segue um ao lado do outro, tá? Um fica ao lado do outro em linha, desde que ambos sejam inline, tá? No inline, nós não temos opção de colocar margem top e bottom. Olha que interessante, não sei se você sabia disso, tá? Mas tags como A, span, I, image, strong, EM, B, tá? Isso aqui eu puxei da minha cabeça, pode ser que alguma tag aqui esteja errada, tudo bem se tiver, você só deixa nos comentários aí. Mas essas tags aqui, elas são inline, então elas não aceitam margem top, margem bottom, não aceitam troca de largura e de altura, elas vão pegar sempre a largura e a altura do que tiver dentro dela, do conteúdo dela, tá? E ela não gera uma quebra de linha, fazendo então com que os elementos fiquem um ao lado do outro. Tenta colocar na sua tela depois aí, a gente tenta colocar daqui a pouco, um A no lado de um A, ele vai ficar um ao lado do outro. Eu vou usar span daqui a pouco aqui com vocês, tá? Eles vão ficar um ao lado do outro. O block já é diferente. O block, por padrão, ele já vai pegar uma largura que vai dar aí 100% do conteúdo onde ele tiver. Ou seja, ele vai fazer quebras de linha
ele vai quebrar a linha, tá? Então se eu tenho um elemento aqui, pode ser inline esse daqui, ele vai quebrar a linha e vai vir pegando todo a largura que ele tem da próxima linha. Ou seja, antes e depois do elemento que a gente colocou, vai ter quebra de linha. Tem quebra de linha aqui, quebra de linha aqui. Então se o próximo elemento eu colocar display block, ele também vai ficar grandão aqui. Se eu colocar um display inline, ele não vai ficar aqui em linha. Ele vai quebrar também a linha, tá quebrada, e vem para baixo também. Tá bom? Olha que interessante que vai ficando, tá? Ele aceita, obviamente, margem top e bottom, largura e altura. A gente consegue mudar essa caixa se ela é uma caixa do tipo block. Tudo bem? Se ela é uma caixa do tipo inline, esquece, não posso mudar isso aqui nem isso aqui. Show! Então, olha, algumas tags HTML que são block. Div, p, de h1, h6, header, main, section, footer, aside, article, ok? Vamos agora direto no código para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, tá? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui essa tela. Talvez não tanto. Esse pouquinho aqui eu acho que já tá bom. Beleza, galera. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui com vocês o seguinte. Uma caixa article. Eu já coloquei uma classe ali, purple. Daqui a pouquinho eu te mostro o CSS. O CSS eu já deixei prontinho, tá bom? Para que essa caixa apareça ali para você. O article eu falei que ele é em block. E o que o block eu falei que ele é? Ele é uma linha toda, tá vendo? Ele é uma caixa que pega a linha inteira. Nesse momento não tem conteúdo dentro dele, mas ele já fez uma quebra, tá? De linha aqui. Ok? Dentro do article agora eu vou colocar spans. Um span fica ao lado de outro span, porque span é caixa inline. Todo span é inline. Você está observando aqui, estamos quebrando a linha aqui, você está vendo, mas eles estão um ao lado do outro. Isso é o comportamento padrão do span, ok? Outra caixa eu vou colocar como verde, green, e outros span ali dentro, tá? Outras tags spam, uma ao lado da outra, só para que você possa ver que a caixa, tá? O que vamos trabalhar agora, nesse momento? Vamos trabalhar modificações dessa caixa article, que ela, por padrão, agora é block, tá? Você pode ver, tanto a purple quanto a green é block, tá? E a gente vai mudar ela entre block e inline para a gente começar a entender ela. O que eu fiz no CSS, gente? Eu resetei o margin deixando 0 e o padding 0, lembrando que o margin é espaçamento, padding é preenchimento e o box sizing, a medida da box, da caixa, eu quero a medida da borda. O que é isso daqui, Maicão? Olha, isso daqui, lá naquele aulão que eu fiz, a Masterclass de Box Model, procura aí no Google, no YouTube, tá? Da Rocket, Box Model, tá tudo explicadinho, isso daí, tá bom? Para você entender melhor o que são essas propriedades e o que isso daqui tá fazendo. Vamos lá, no corpo, no body, apesar de você não estar vendo ele aqui, ele existe aqui, tá? O corpo eu coloquei um pad de 8, é só esse espaço que tem aqui, ó, esse preenchimento que tem aqui. Se eu tiro esse preenchimento, olha comigo, tirei ele, gruda, mas eu quero que ele tenha só um preenchimentozinho só para ficar estético, ok? Article e span, pega todos os spans e coloca um fundo preto e uma cor branca só para dar contraste, tá? Se eu não tenho essa opção aqui, ó, tirando essa opção, se eu não tenho essa opção, perde o contraste ali, é legal um contraste só pra gente poder ver certinho as coisas. Esse padding de 8 é tanto para o article quanto para o span. Coloca um preenchimento interno aí de 8 pixels, tudo bem? Uma margem de 1 pixel em cada um deles e uma borda de 4 pixels para fazer um arredondamento, tá? Então esse margem de 1 pixel, você pode perceber que o margem de 1 pixel é aplicado entre essa caixa e essa, aqui no meio, tá vendo? 1 pixel, bem pequenininho. Mas, né, ele não é aplicado no topo aqui do span e nem no bottom, tá vendo? Não há margem ali, tá? Então, vou trocar isso aqui para uns 15 pixels para que você possa ver com toda certeza e segurança, ok? Então em cima e embaixo desses elementos ele pega, ó, tá? Ele pega, só que desse span ele não pega, ok? Tá coladinho ali, tá? Então você já sabe que se eu precisasse aplicar margem ali, com certeza eu tinha que garantir que todos os elementos fossem block. Aí é outra conversa. Block ele já muda completamente o comportamento, tá? Eu vou deixar um pixel só um pixel, já tá bom, tá? Ah, detalhe que eu não falei no começo, mas é importante eu falar agora. Não existe só esses tipos de display, existem outros tipos de display também. O que eu vou abordar aqui sobre o inline block são coisas mais comuns do dia a dia. Não significa que eu vou abordar todos os assuntos dentro do inline do block, tá bom? Estou abordando aquilo que é mais comum no dia a dia. Muito bem, aqui eu só criei duas classes para poder colocar cores ali, tudo bem? E agora o que importa pra gente é mexer nesse article aqui. Bom, então por padrão eu falei que o article é block, é só ver, não vai mudar nada, tudo bem? Mas se eu coloco inline, o que vai acontecer com ele? Um fica ao lado do outro. Dá até para eu poder
ajustar aqui, porque tá meio que esquisito. Beleza. Um fica ao lado do outro, uma caixa fica ao lado da outra. Então, block inline tem a ver com o comportamento exterior das caixas. O que tem dentro delas não mudou nada, porque eu estou mexendo só nessa caixa article. Não estou mexendo nos filhos dela, nesses spam, mas eu deixei eles aí, porque daqui a pouquinho eu vou mexer neles, ok? Então, display inline eu não consigo colocar propriedades como margin top na caixa. Eu vou colocar aqui 20 pixels. Não é possível colocar, tudo bem? Mas se fosse block, o jeito padrão dela, opa, olha ali, os 20 pixels, eles são aceitáveis ali, ok? Mesma coisa para largura, vamos lá, 200 pixels, não mudou nada. Mesma coisa para altura, height, 100, vou colocar uns 100 pixels, tá bom? Não muda, tá? Ele não interfere. Vamos colocar um padding de 20 pixels. O que acontece ali? Ele até colocou os paddings ali por dentro, né, que é o preenchimento interno, mas há uma quebra ali, tá meio ruim ali, tá meio colado ali em cima, não tá muito legal o jeito que ele está organizado ali, tudo bem? Então tá, deu para já entender um pouquinho sobre o inline e o block. Bom, nós temos outra propriedade que é chamada inline block. A inline block, olha que legal, o elemento vira block, mas ele herda por padrão as propriedades inline. O que significa? Que se eu colocar só um inline block, nada vai mudar, né? Mas peraí, já mudou alguma coisinha aí, Maicon. Já tem um padding diferente aqui, ó. Ele tá pegando o padding ali do body que você colocou, ele tá empurrando ali certinho, né? Só o inline, ele deu uma colada ali em cima, né? Legal, então você já deu uma percebida que no geral, um elemento já fica ao lado do outro, por padrão, tá? E o resto que ele tá pegando aqui é só tá pegando coisas de propriedades que eu coloquei na minha página. Mas o geralzão dele, ele está simplesmente deixando um elemento ao lado do outro como se nada tivesse mudado. Entretanto, eu consigo agora ter destravado para mim largura e altura e o margem que eu falei aqui, tá? Esses três eu já consigo ter destravado. Então, se eu quiser ter alturas agora, eu tinha colocado uma altura de 100 pixels, por exemplo. Olha que diferença faz agora. Temos uma altura de 100 pixels. Se eu quiser colocar uma largura, eu acho que é assim que escreve, não. Width, nossa, width. Eu tava colocando peso, nada a ver. 200 pixels. 200 pixels, ali, tá? Se eu quiser colocar margem top, vamos colocar aqui uns 80 pixels pra dar uma boa empurrada. Tá ali, tá? Eu já consegui mexer isso porque eu coloquei inline block. Vamos lembrar? Inline, esquece. Não tenho nada disso. Block, tenho tudo isso, mas o elemento fica bloco. Ele já ocupa, como eu falei, ele já ocupa a linha toda aqui, ó. Ele ocupa toda essa linha, tá bom? Tanto aqui quanto aqui. Agora, como eu defini uma largura para ele, ele vai ficar com só os 200 que eu coloquei, vai desconsiderar o resto, tá? O resto está preenchido automaticamente pelo margin automático, imagina que o margin left está automático, e ele teve a quebra de linha que eu falei, tá? Beleza? Se eu deixo aqui o margin, por exemplo, o margin automático aqui, ele simplesmente vai tentar ficar automático nas suas laterais. Margin auto todo, tá? Esse auto ele serve para topo, e as laterais e fundo, mas o auto aqui, nesse caso do display block, o auto só pega para as laterais, tudo bem? Ele não pega o auto para o topo e fundo, ok? Tranquilo, olha que interessante. Então, vimos agora o inline block, tá? Então, vou voltar tudo ao normal. Inline block visto. Agora a gente vai falar do segundo. A gente falou de fora da caixa, agora vamos falar de dentro da caixa, tá? Isso aqui, ó, esse vídeo é aquela abertura de mente, tá? Que vai fazer a gente começar, nas próximas vezes que a gente aplicar uma propriedade como uma largura, uma altura, uma margem, e a gente não tá entendendo porque não tá pegando, a gente começar a pensar, será que tem a ver com display? Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas será que tem a ver? É esse tipo de vídeo que vai te dar mais clareza, tá? Não é aquele tipo de vídeo que vai falar tudo, já falei isso, mas vou repetir, não tá falando tudo a fundo, o que é o inline, o que é o block a fundo, tá? Eu te recomendo muito, te estimulo a estudar cada vez mais sobre isso, tá bom? Vamos falar agora de dentro da caixa, que é o flex e o grid. Quando eu aplico flex e grid numa caixa que eu vou chamar de caixa pai, assim como o article, né, é a caixa pai, o que vai acontecer quando eu aplicar ali flex ou quando eu aplicar o grid? Bom, muito bem. O flex, ele desbloqueia propriedades para a gente trabalhar com os elementos internos. O elemento principal vai agir como um block. Olha que legal. Então, display flex vai fazer com que o meu elemento principal, que é o article, ainda haja como um block. Entretanto, houve diferenciações para os filhos, tá? Os filhos mudaram.
Pode parecer que não, mas eles estão diferentes, tá? Pode parecer que não, parece que ele mudou, sim. Lógico que dá pra ver que ele mudou. Você percebe que os filhos já pegaram outras propriedades ali, já tá diferente. Tanto a caixa do pai quanto os filhos. Quer ver? Propriedades destravadas com flex. Justify content, space around. Por exemplo, olha aí, propriedade destravada. Space between. Propriedade destravada, ok? Então tem essas e muitas outras, além dessas do pai, que é o article, todos os filhos também, que seriam nesse caso os span, eles têm propriedades destravadas. Por exemplo, eu vou pegar o span, nth child 2, tá? Todo span que for segundo na cadeia do article, vou colocar assim, na cadeia do article, todo span que for o segundo, coloca a ordem como 1. Perceba que ordem 2, deixa eu ver, não, segundo não, vamos pegar 1. Order 1. Ele não... também escrevi errado, né, galera? Article. Aí vai. Olha ali o que mudou agora, tá? Eu peguei o primeiro elemento, que seria aqui vou zerar aqui de novo. Vamos lá. Article 1. Vou fazer bem legalzinho aqui pra você. Mais completo, tá? Mais completo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, esse vai receber... O 3 vai virar 1. O 2, 0 e o 1 vai virar 3. Olha ali. BCA, second, third e first. Então, a ordem do segundo agora vai ficar como 5. Tá? Vou jogar uma ordem mais para cima. CAB. Então, essa propriedade só é destravada por causa do pai ser flex. Ou grid também, tá bom? Pronto. Eu falei um pouquinho de dentro, mas eu queria falar mais da caixa como um todo, não queria falar de cada elemento dentro. É só para você ver que o Flex agora ele habilitou para mim outras propriedades que eu não teria se ele fosse só o tipo block e o tipo inline, ok? Então trabalhei com os elementos internamente dessa forma, eu consigo mudar. Consigo mudar, por exemplo, o flow dele, né? Qual que é o fluxo dele? O fluxo do Flex, assim que a gente aplica, é lateral. A gente não tá dando aula de Flex, claro, galera, a gente tá falando do display, mas só para você ver. Flex... O Flex Direction, se eu quiser mudar para Column, tudo bem? Ele vai mudar. Olha só, já mudou todos os filhos, ok? Olha só, o efeito é diretamente nos filhos. Tem o efeito na caixa, mas especificamente nos filhos. Fechou? Mas eu falei que ela age como uma caixa block. Será que é verdade? Vamos ver um width de 200 pixels? Se realmente, olha, realmente ela age como uma caixa block. Será que eu tenho margem top também? Vamos ver se é verdade esse bilhete. É verdade, então funciona também, tá bom? Outra que a gente tem que falar agora, inline flex. Olha que legal. O elemento pai é inline. Olha que legal. É inline. Recebe propriedades block. Vou fazer dessa forma. Aqui, ó. O elemento pai é inline. Recebe propriedades block. E os filhos flex. E os filhos são flexíveis, ok? Ou seja, opa, aqui nada a ver. Não sei o que eu apertei aqui sem querer. Voltando. Ou seja, inline flex. Inline flex. Tá ali. A caixa, por padrão, as caixas são inline. O article inline. Um ao lado do outro. Perfeito. Recebe coisas block. Falei, né? Então, 200 pixels. Beleza? Show de bola. E os filhos ainda agem como flex. Por exemplo, justify content, space around. Tá ali, tá bom? Show de bola, né? Olha que legal que é a junção dessas coisas aí, tá? Daqui a pouquinho eu dou minhas considerações sobre quais que eu particularmente acabo usando mais durante os meus dias aqui de programador. Agora o grid vai desbloquear propriedades grid para trabalhar com os elementos internos. O elemento principal fica block. Então, o elemento principal, vou deixar assim como block primeiro, para você ver ele. Beleza, o block é assim. O grid vai fazer o quê? Elemento principal, block. Entretanto, já alterou todos os filhos também, assim como o flex, tá? O elemento principal, ele é block, mas ele altera todos os filhos. Lembra que o flex, por padrão, joga um elemento ao lado do outro. Um fica ao lado do outro. O grid, por padrão, joga em linha todos abaixo. Parece até que todos os elementos agora se tornaram um block, né? Os filhinhos parece que todos se tornaram um block. O grid, então, ele destrava propriedades block, verdade? Vamos ver, 200 pixels aqui. Verdade. E um margenzinho top, vamos ver? Isso é verdade? Verdade, tá ali, margenzinho top. Vamos colocar mais top aqui pra gente ver ele full. Beleza. Funciona legal.
Por último, a gente tem o inline grid. Por último não, quase último. O inline grid, o elemento pai é inline, mais uma vez, né? Recebe propriedades block e os filhos e o conteúdo, né, interno, os filhos, se comporta como grid. E o conteúdo se comporta como grid. Veremos então se é verdade isso. Então, inline, ele vai ser inline. Vamos ver? Beleza. Os filhos estão como conteúdo grid. Beleza? Show. Agora, o pai. Vamos ver se é verdade, se ele recebe propriedades block. Recebe propriedades block. Perfeito. E os filhos? A gente destrava... inclusive eu não falei, né? O grid a gente destrava propriedades grid. Quais são elas? Vou falar algumas aqui só. Grid, por exemplo, autoflow column. Então vai ficar um elemento ao lado do outro. Fechou. Autoflow column. Grid, template, columns, um FR, um FR. Tá ali, beleza? Mas agora eu quero o inline grid. Será que ele vai manter as propriedades grid? Bom, com certeza. Os filhos mantêm as propriedades grid, ok? O pai se torna, por padrão, inline, recebendo qualquer modificação block, se eu quiser. Tá? Tanto esse quanto o grid autoflow. E claro, tem muitas outras propriedades destravadas aí no grid, tanto no pai, mesma coisa. Os filhos também recebem propriedades novas porque o pai se tornou um grid. Olha que legal, isso aqui é muito completo, é muito legal essa ideia do display. Por último, agora sim, o display que eu quero falar é o none. O display none, evite o uso dele. Ele serve para tirar o elemento da página. Só que ele tira de uma forma agressiva, onde ele acaba estragando a acessibilidade. Tá? Ele remove da tela, ruim para acessibilidade. Algumas pessoas vão precisar de leitor de tela. Qual a opção que você me dá, Maicão? Já que o display none vai tirar da tela, se o leitor chegar aqui na tela, tá, e precisar ler essas coisas, ele não vai conseguir. Minha dica para você é simplesmente mudar para o Visibility Hidden. O Visibility Hidden é possível com que o leitor funcione ainda, tá? Mas o elemento fica escondido. Uma outra que é bem melhor, tá? É uma técnica um pouco mais complexa, mais completa também, é a gente começar a definir largura, como por exemplo, 0, vai ser bem doido, tá? Altura, 0, tá? Já meteu ali a altura 0. O clip como rect 0, 0, 0, 0. Position como absolute. Tô tentando lembrar de cabeça, tá, galera? Que já sumiu. Tem mais coisas aqui. Tem o overflow como hidden. Bom, não lembro de cabeça como que eu tô tirando essa. Da onde que eu tô tirando isso? Mas que você tá tirando isso da onde? Isso é uma técnica antiga já. Eu vou ver que o Tailwind já aplica ela pra gente. Mas é legal eu falar bem por cima, tá? A técnica é a SR Only. Já falei isso algumas outras vezes. Position, tá? Position absoluto, a largura e altura como um pixel, padding 0, margem negativo, overflow hidden, clip rect 000, tira os espaços, tira as bordas. O que isso aqui faz? Isso aqui some com o elemento na tela e essa maneira é a mais recomendada possível, tá? Essa junção de muitos caracteres aqui, muitas propriedades, é a melhor, a mais recomendada para manter todas as propriedades do elemento como propriedades de acessibilidade. Ok? Ele não aparece na tela, como você pode ver, não tá ali, mas de fato isso aqui é o segredão, tá? Então você não precisa memorizar, assim como eu não memorizo também. Toda vez que eu preciso criar, eu acabo abrindo o Tailwind, dou uma olhada lá nele e coloco de volta no meu código. Uma hora ou outra, mas isso aqui é dica top para quem tá começando ou para quem já tá na área, não importa essa mentalidade. Quanto mais você praticar, mais as coisas vão fazendo parte, você não precisa memorizar. Porque isso tá tudo na internet. Você precisa entender o conceito. Opa, tinha um conceito que o Maicão falou de uma ideia de esconder o elemento, mas que não afeta a acessibilidade. Você pode até colocar isso no Google, né? Como esconder um elemento HTML com CSS sem afetar a acessibilidade. E pesquisar. Talvez até se você pesquisar em inglês, melhor ainda, vai acabar caindo nesse resultado mais cedo ou mais tarde. Aí, de tanto você fazer isso, isso aqui vai fazer parte de você. Enfim, não era conversa sobre mentalidade hoje, mas eu precisava falar um pouco sobre isso pra você, tá bom? Revisando, display block, os carinhas ficam com quebra de linha, ok? Ocupando 100% de onde eles estão. O display inline, os carinhas ficam um ao lado do outro, ok? Somente com o tamanho do conteúdo, né? O inline block vai fazer com que ele fique um ao lado do outro por padrão, mas que herde as propriedades do block, caso eu queira que eles fiquem block herdando margem, altura, largura, etc. O comportamento deles vão mudando. Flex e grid, tudo a ver com os
filhos dele, então o paizão vai ficar sempre com block, aqui ele vai ficar com um inline, mas recebendo tudo do block, aqui ele vai ficar com inline, mas recebendo tudo do block, tá? E os filhos dele, flex, flex, grid e grid. Aí é estudar flex, estudar grid para ver as propriedades que eles estão destravando. Beleza? É só isso, galera. Acabou, mas eu espero que isso aqui tenha feito sentido para você, ok? Tenha te dado mais clareza toda vez que você agora estiver mexendo com CSS e algum probleminha der de margem, de largura, altura, lembra, será que o problema é que nessa tag A que eu tô mexendo, por exemplo, é uma tag inline, é por isso? Será que a imagem é inline e eu não consigo fazer o top, eu não consigo fazer a largura aqui de alguma forma que ela fique melhor? O que será que tá acontecendo aqui? E aos poucos isso vai fazendo sentido, beleza? Deixo para você um abração do Maicão, deixa aí seus comentários, caso eu tenha feito algum erro de explicação ou de alguma coisa que eu errei no vídeo, deixa também seu comentário, é sempre bom a gente aprender juntos, é para isso que serve esses vídeos, tanto para eu aprender quanto para vocês aprenderem, e nós vamos crescendo junto assim, beleza? Deixa também seu like, vai ser um prazer. Um abração do Maicão, até a próxima, tchau, tchau.